Esse é mais um PodMed 360. Eu sou a Emanuele. Eu sou a Beatriz. E hoje a gente está aqui com o Davi. Um prazer te receber, Davi. Tudo certo? Prazer é meu, meninas. Muito obrigado pelo convite. Obrigada por ter vindo, estou muito feliz. O Davi vai falar um pouquinho para a gente sobre investimentos, mercado imobiliário, um pouquinho para a área da saúde. Mas primeiro se apresenta um pouco, fala sobre a sua carreira, como você chegou até essa especialização, enfim. Perfeito. Então, hoje eu exerço algumas funções dentro do mercado imobiliário. A primeira delas é que eu sou advogado de um escritório especializado em direito imobiliário e sucessão patrimonial, né, planejamento patrimonial sucessório. A segunda delas é que eu tenho uma imobiliária especializada em incorporações imobiliárias, então eu também exerço esse papel aí de empresário nesse caso. E mais recentemente eu firmei uma parceria com a Meu Patrimônio, que é uma gestora de investimentos aqui de Vitória, com atuação nacional, para ser planejador imobiliário deles. Então, atualmente, estou exercendo essas três funções aí, todas dentro do mercado imobiliário. Perfeito. Todas as pessoas que a gente trouxe, eu não sei se você percebeu, fazem 500 milhões de coisas ao mesmo tempo. Não se sabe quantas horas elas têm no dia delas. Sim, mas é assim que... Queria ter mais, com certeza. Então, algumas das questões assim que os profissionais da saúde devem considerar ao investir, principalmente agora no mercado imobiliário, como é o seu foco, mas, enfim, qualquer área aqui de investimentos, enfim. Perfeito. Eu acho que, para os profissionais da saúde, eu acho que tem algumas... Primeiro eu vou falar sobre questões gerais, depois profissionais de saúde, que eu acho que tem umas especificidades que eu gostaria de pontuar. Né? Acho que a primeira coisa que eles têm que qualquer pessoa tem que observar quando vai investir no mercado imobiliário é entender o mercado imobiliário, entender que ele é um mercado diferente, por exemplo, do mercado de ações, né? É um mercado que o retorno dele, você tem que ter um pouco de paciência, mas em paralelo a isso ele te entrega segurança. Né? Ele provavelmente é um mercado que tem um investimento mais seguro e aqui em Vitória, como em Vila Velha também, curiosamente nós temos um dos mercados que mais valorizam no Brasil. Então, além de ser um investimento muito seguro, ele é um mercado que ele representa uma valorização gigantesca aqui no estado do Espírito Santo. E tem se mostrado assim nos últimos anos. Para profissionais da área da saúde, especificamente médicos, eu acho que é legal destacar que é um mercado que ele se torna muito acessível. E eu vou dizer o porquê. São profissionais que eles são muito bem remunerados já quando eles saem da faculdade. Né? Então, eles passam a ter acesso a uma condição que, em um momento muito breve da vida ainda, muitas pessoas ainda não têm acesso, não têm construído uma carreira ainda, eles já têm naquele primeiro momento. Isso permite com que eles muito cedo, mesmo estando, por exemplo, na casa dos pais, antes de sair de casa, já consigam arcar ali com uma primeira parcela de um financiamento imobiliário e com as parcelas seguintes todos os meses. Então, eu acho que esse primeiro momento da compra do primeiro imóvel, para o profissional de saúde especificamente, é uma janela de oportunidade para ele entrar nos investimentos em mercado imobiliário de maneira geral. Legal. E, assim, em uma regra geral, se você pudesse dar algumas diretrizes, assim, como começar? Qual que é o pontapé inicial para investir? Os profissionais da área da saúde, assim como todo mundo que está começando no mercado agora, tem essa certa dificuldade em começar a investir, em por onde ir, onde eu devo ir, quais são as melhores opções que a gente tem aí. Dá esse insight aí para o pessoal. Perfeito. Eu acho que tem duas coisas que eu penso que as pessoas elas se assustam, né, com o mercado imobiliário, porque, pô, vou comprar um apartamento, como que é isso? É muito caro, é muito tempo Já pagando. fica com medo até do início, né? O quanto tem que pagar de... Se assusta, né? É muito mais fácil você comprar uma ação, que às vezes tem um valor menor, do que você fazer um investimento que você vou ficar 30 anos preso nesse investimento, né? Não necessariamente é assim, eu vou explicar rapidinho por quê. A primeira dica que eu queria dar é você não pensar que você está comprando o seu apartamento dos sonhos. Né? Então eu vejo muita gente assim, não, porque eu moro com os meus pais, mas quando eu sair de casa com a minha namorada, com o meu namorado, eu queria morar num apartamento de 3 quartos. Então eu não vou comprar um estúdio agora. Esse é um pensamento ruim e não muito inteligente. Vou dizer por quê. Porque se você compra um estúdio agora, a capacidade de valorização desse apartamento com o tempo que você vai passar na casa dos seus pais é muito grande. Então você usa isso para alavancagem. E talvez você nunca more nele, mas você vai poder alugar. Então se você comprar financiado, ele se for entregue antes de você pagar, você pode pagar o financiamento com o aluguel que você está tendo nele, então ele sai para um valor muito menor. E segundo, que você pode usar ele para dar como entrada no apartamento no futuro. E o valor que você despendeu nele vai ser muito menor do que o valor que você vai ter considerando o valor do imóvel no futuro. Então, eu gosto muito de usar isso para alavancagem. Compra um estúdio, paga devagarzinho, com um apartamento pequeno, lá na frente você vai dar de entrada e vai poder acessar o seu apartamento dos sonhos, pelo menos naquele momento ali. A segunda dica que eu queria dar é prestar atenção em leilão da Caixa Econômica Federal.
pouquíssimas pessoas falam sobre isso, né? Aqui no estado, acho que não conheço ninguém falando sobre isso. E tem muita gente investindo. Porque, tudo bem, às vezes eu vou comprar um apartamento ali que não é onde eu quero, num conjunto que foi feito ali pela MRV e não quero isso, mas não é para você. A gente está falando de investimento. E esses apartamentos, essas unidades imobiliárias vendem muito e alugam sempre. Então, elas são principalmente esse tipo de imóvel, é perfeito para alavancagem imobiliária. Eu já vi apartamentos sendo vendidos por 30% do preço, com uma condição de pagamento ultra facilitada. O cara pagou a entrada e depois, como o apartamento já está pronto, ele já alugou e ele praticamente não pagou mais nenhum real na vida dele sobre aquele apartamento. E depois usou para comprar outros apartamentos ou para construir um patrimônio. Então, acho que são duas coisas, são dois pulos do gato aí que vale a pena ficar atento quando você vai investir no mercado imobiliário. Legal. Eu nunca ia saber disso se ele não tivesse falado isso agora. Eu leilão aqui. Sensacional, muito bem. E assim, quais são os principais erros que você nota? Assim, eu falo no pessoal que está começando a investir agora, porque quando você pega um pouco mais de experiência, conhece um pouco mais do mercado, é diferente. Mas alguns erros assim principais, até de gente mais experiente que você vê assim no mercado. Tudo bem. Eu acho assim que tem um erro. Estava falando de leilão, né? Vou continuar falando de leilão. No leilão, o erro é tentar fazer sozinho. Né? Leilão é muito, muito complicado, é cheio de detalhe. Né? Então, você tentar se aventurar, vou seguir a dica do Davi no podcast, vou comprar um apartamento de leilão da Caixa. Não acho que é uma boa ideia fazer isso sozinho. Tem muito detalhe, tem que ler o edital de maneira muito precisa. Então, eu recomendo buscar uma assessoria que vai te custar muito pouco e já vale a pena colocar isso no papel quando você for pensar em comprar um imóvel de leilão. Mas o erro mais comum no mercado imobiliário, na verdade, é a compra de imóveis na planta, muito comum, sem que seja feita uma investigação daquela construtora, daquele empreendimento, antes de você assinar aquele contrato de incorporação imobiliária. Né? Incorporação, para quem não sabe, é quando você compra um imóvel que não está pronto. Isso que significa incorporação imobiliária. Então, comprar um imóvel na planta é um imóvel de incorporação. Vou comprar um imóvel de incorporação, vou confiar na construtora, que é muito grande, que eu já via fazendo vários empreendimentos e tal. Eu já vi construtoras imensas, a construtora maior construtora do Espírito Santo faliu, foi a falência. Então, assim, deixou um monte de gente com apartamento aí, ou para terminar, ou que teve que juntar os condôminos ali para pagar a finalização. Né? Então, é o que eu recomendo bastante na hora que você vai fazer a compra de apartamento na planta. Contrata um advogado, puxando sardinha para o meu lado nesse caso, contrata um advogado, deixa ele fazer uma due diligence, uma investigação prévia, que ele vai olhar não somente a condição financeira da consultora, como é que ela está, mas ele vai investigar também o contrato de incorporação imobiliária, que é um contrato de 50 páginas, você não vai ler com a atenção que você deve ler. E está cheio de pegadinha, está cheio de... Pode não ter a garantia que precisa ter. Então, assim, pode deixar a construtora vender os seus créditos para poder pegar outros empréstimos para outros empreendimentos. Você não sabe, por exemplo, se vai ter um patrimônio de afetação. Patrimônio de afetação é quando todo o dinheiro que é despendido que é usado para comprar aquele imóvel só pode ser utilizado para fazer aquele imóvel até que termine, né? Isso dá muita segurança. Se você não olha isso, você está colocando sua compra em risco. Sim. Eu não estou falando de 50 mil reais, estou falando de 500 mil reais. Então, eu acho que esse é um erro muito comum. Até muita gente experiente comete esse erro, né? Sim. Então, vale a pena ficar bem atento a esses casos. Tá vendo? Patrimônio de afetação, eu sei o que é isso, eu já vi. Mas aí... Mais uma coisa que eu nunca vi, eu tô aprendendo muito de coisa agora. É isso aí. Davi, uma coisa que a gente sempre fala em relação, principalmente a profissionais da área da saúde, é a aposentadoria. As pessoas se formam, começam a ganhar dinheiro, não investem ou, assim, não sabem direito como começar, como investir, enfim. Como você acha que é uma boa opção, principalmente no mercado imobiliário ou em todo o ramo de investimento, para a aposentadoria, focando aqui, claro, em profissionais da área da saúde que precisam disso mais lá para frente? Perfeito. Tem uma especificidade do profissional da área da saúde que eu acho que tem que ser levado em consideração nessa conversa sempre, assim, que é a seguinte: o profissional da área da saúde, ele está numa área que é muito difícil de escalar o trabalho dele. Então, ele depende muito da pessoa dele. Né? Quando você vai num médico renomado, uma médica renomada, você quer ser atendido por aquele médico ou por aquela médica. Né? Você até pode ir na clínica e ter outros serviços que outros profissionais prestam, mas no fundo, no final, no estralar dos ovos ali, quem que você quer que faça o procedimento em você? O médico pelo qual você está escolhendo, optando. Né? Então, com uma profissão muito pessoal, que depende muito da pessoa, nosso tempo é finito, né? Tanto no dia, quanto um dia a gente não quer mais trabalhar tanto. Né? E o médico, como ele depende muito dele, chega uma hora que a quantidade de trabalho que ele consegue dar conta vai diminuindo. Né?
Então, é importante. É qual jogador de futebol? Você tem ali seus 30 anos ali para fazer o seu. Dá seu nome nesse período aí. Dá seu nome, se garante, e depois disso é meio complicado. Então, eu acho que esse tipo de profissional, que é um emprego muito pessoal, prestador de serviço que depende da figura dele, ele tem que pensar 100% no seu futuro na construção de patrimônio. Eu acho que o patrimônio imobiliário é maravilhoso para isso. Agora, eu vou levar para outro lado agora, que é, tudo bem, Davi, gostei da ideia, eu vou comprar imóvel, né? Eu vou montar aqui uma rede de locação de aluguéis aqui para mim, para eu com 50 anos eu poder parar de trabalhar, legal. Só que você tem que pensar no planejamento, né? Como que você vai fazer isso? Eu vou sair comprando imóvel na pessoa física, vou sair pagando imposto atrás de imposto, né? Eu acho que isso daí você entende muito disso, né, do que eu tô falando. Sim. Então, tem que se planejar. Hoje existem formas de fazer esse planejamento que já são carimbadas assim no Brasil, que praticamente todas as pessoas que fazem esse tipo de investimento se preparam dessa maneira. E uma delas que eu acho que vale a pena mencionar é uma holding imobiliária, né? A holding nada mais é do que uma empresa que detém patrimônio. Quando eu coloco o imobiliário do lado, ela detém patrimônio imobilizado, né? Apartamentos, imóveis, né? Então, a holding, ela te prepara para poder comprar imóvel. Eu digo assim, às vezes eu fico brincando que chega cliente de holding lá no escritório e o cara não tem imóvel, mas ele quer ter uma holding porque ele sabe que ele quer ter imóvel. Então, e eu acho maravilhoso. A gente faz a holding, você constitui a holding, prepara ela para comprar imóvel. Um exemplo prático é que, por exemplo, se eu comprar imóveis para alugar, a alíquota é muito menor quando você está comprando com uma pessoa jurídica, com a PJ, né? Quando você está na pessoa física, ali, você vai pagar em 27%, né, 27,5%, e na pessoa jurídica, ali, você vai pagar em torno de 15%. Né? Então, isso daí já representa uma economia legal. E a holding também, no caso, pensa muito nos filhos, né, no futuro. Né? Que a gente está falando aí do imposto do ICMD, causa morte e doação, que no inventário, quando a pessoa falece, esse é o ponto crucial. Quem faz a análise do patrimônio imobiliário no inventário é o Estado. Né? E quando você está numa holding, quem faz a análise de quanto vale esse patrimônio imobiliário é o seu contador. Né? Então, isso representa, às vezes, assim, vai bater 4% no Estado, vai dar 10 vezes mais. Assim. Já vi casos de dar 10 vezes mais lá no escritório. Então, assim, a gente já movimentou, aí, nos últimos 5 anos, a gente movimentou mais de 100 milhões de reais. E de economia, com certeza, passou dos 2 dígitos também de economia de impostos. Então, eu recomendaria muito começar a pensar em se planejar. Sim, então, assim, primeiro ponto, o que eu quero fazer? Vamos planejar. A holding é um caso sério, assim, né? Porque às vezes chega gente, eu quero ter uma holding, quero abrir, para que serve? Ainda não tem um bem, ainda é uma pessoa nova, enfim. Mas quando bem usada, bem utilizada, e claro, assim, para pessoas, a gente tem que pensar sempre também na economia tributária e principalmente também na sucessão. Claro que tem as economias com todas as questões dos impostos, mas a sucessão em si, de fato, ela é muito mais simples, muito mais fácil, por todos os bens estarem ali no contrato, né? Ninguém gosta de inventário, né? Exato, Ninguém gosta de exato. inventário. Então, assim, às vezes as pessoas... Porque holding veio à tona, né? Mas nada mais é do que uma empresa que facilita ali a gestão dos bens. Mas muito bem colocado. E em que caso e quando vocês costumam indicar a holding? Chegou, eu quero abrir, como que funciona, vou investir, enfim, quais são os trâmites ali? Perfeito. O meu sócio lá no escritório, né, de advocacia, ele costuma falar que a partir de um imóvel vale a pena ter holding. Ele já faz esse cálculo, né, ele é muito técnico, e ele faz esse cálculo da economia tributária na sucessão ali, e geralmente vale a pena mesmo. Né? Mas, assim, a gente costuma defender holding muito para patrimônio imobilizado. Eu tenho ou pretendo ter patrimônio imobilizado em grande quantidade. Se você não tem essa pretensão, e também, claro, é importante frisar que não é um patrimônio que eu vou ficar comprando e vendendo toda hora. Né? Tem formas de se fazer a holding para permitir a compra e venda, mas se você ficar comprando e vendendo toda hora, acabou que os impostos não vão compensar. Exatamente. Já que a holding tem uma alíquota fixa né, sobre toda venda de imóvel. Né? E não é o ganho de capital, é uma alíquota de IRPJ, né, fixa. Então, tem que ter essa noção. Agora, pretendo constituir um patrimônio imobilizado. Beleza. A holding provavelmente vai ser o melhor caminho para você mesmo. Eu só queria pontuar que a holding ficou muito popular e a gente tem que ter muito cuidado. Assim, exatamente. Tem muito risco. Fazendo errado pode dar um problema gigantesco, tanto com a Secretaria da Fazenda aqui do Estado, quanto com a Receita Federal. Então, toma cuidado, escolhe um bom profissional, acostumado, um bom contador. Não existe holding sem contador, gente. Não existe. E geralmente não é aquele contador que faz a sua declaração ali no final do ano. É alguém especialista nisso. E um bom advogado, a combinação dos dois ele vai fazer você economizar
todos os honorários que você gastar com ele na hora de fazer a saúde. Vai compensar, né? Eu garanto. Então, acho que para finalizar, vai pedir a 5? Vou pedir. Meu Deus. Eu quero fazer 2 perguntas agora, saindo um pouco do médico pessoa física, assim, né? Pensando no médico como empresário, querendo abrir uma clínica, abrir um consultório. Perfeito. A primeira coisa, o que você acha que ele tem que olhar quando ele for decidir ou alugar um imóvel ou sublocar um consultório? Essa realidade da sublocação é muito comum, assim, na vida do médico, né? Ele começa a vida, geralmente, sublocando um consultório. Eu acho que, no caso de sublocação, a minha preocupação é um pouco menor, e eu vou dizer o porquê. Se já funciona uma clínica ali, a gente parte do pressuposto de que as coisas já foram feitas, né, pensando na regularização daquele empreendimento, né? Eu olharia o contrato, eu pediria o contrato principal para ver se ele tem autorização da sublocação, porque isso pode dar um problema muito grande, e aí todo mundo que está no barco vai acabar sendo envolvido de certa maneira, ainda que seja, não, a partir de amanhã o proprietário chegar lá e falar, ninguém entra mais aqui, você não vai tomar uma multa, mas você não vai poder entrar no seu consultório. Então, eu pediria o contrato principal para ver se existe a permissão da sublocação. Na locação, eu acho que já é diferente. Aí a gente tem problemas muito maiores. O primeiro problema que eu vejo é saber... primeiro, eu queria falar das benfeitorias. As pessoas não pensam muito nisso. Como é que é o seu contrato de locação com relação às benfeitorias? Clínica demanda investimento. Explica o que é benfeitoria, para quem pro médico entender. Não, a gente fala no juridiquês aqui, né? Traduz. A benfeitoria basicamente é tudo que você faz sobre aquele imóvel. Então, se eu vou fazer uma reforma, eu estou fazendo a benfeitoria. Ela pode ser uma benfeitoria necessária, que você vai consertar um vazamento. Ela pode ser uma benfeitoria, né, que você vai adicionar algo ao imóvel. Então, isso tem que ser tem que estar muito bem descrito no contrato. Se você não tem um contrato que trata sobre isso, o que vai vigiar é a lei, e aí, geralmente, ela pode não ser muito benéfica para os seus investimentos dentro daquele consultório. Inclusive, o proprietário pode pedir que você volte ele exatamente como ele estava antes de você né, entrar e fazer as suas reformas. E pode ser um dispêndio muito grande para quem está saindo de um consultório, já que demanda tanta reforma, né? O médico tem que adaptar um consultório completamente, uma sala comercial. Sim. Então, eu me preocuparia, primeiro, com as benfeitorias. Segundo, com saber se as características físicas do imóvel permitem que você faça as reformas necessárias para a sua atividade. Vou dar um exemplo agora prático com um caso que aconteceu na minha vida. Meu antigo escritório ficava num prédio na Reta da Penha, edifício Vilma, e tinha um consultório de uma dentista lá, né, do lado da minha sala. E, por alguma razão, o consultório dela exalava um mau cheiro terrível. Então, você dava 3 horas da tarde, ela começava a fazer uns procedimentos, eu não sei se era caixa de gordura, resíduo, não sei o que era. O andar inteiro, ninguém conseguia ficar no andar. E ela começou a tomar muita reclamação, muita notificação, advertência e até multa por causa daquilo ali. Então, assim, o empreendimento comercial onde você está, ele não é obrigado a saber o que o seu consultório vai gerar ali. E se ele gerar uma coisa que impeça ou que dificulte o direito das pessoas que estão em volta de exercer o livre-arbítrio delas de ir, sair, voltar, e ter um ambiente trabalhável, você pode ser multado por isso, sim. Né? Então, assim, dá uma olhadinha certinha se as características físicas daquela sala comportam o seu empreendimento, os seus resíduos que você vai ter que retirar. Eu olharia além disso, não é nem questão jurídica, mas eu vou olhar se é uma sala comercial que eu vou alugar, às vezes na rua tem rampa de acesso, porque o meu paciente às vezes vai fazer um procedimento né, cirúrgico, e se ele não tiver como sair, eu posso sofrer um processo depois, civil, né, de indenização, porque, fiz um procedimento aqui, o cara ficou debilitado e ele não consegue sair porque eu tenho uma escada de 25 degraus aqui. Sim. Então, acho que tem que ficar muito atento com algumas dessas coisas. Acho que foram boas 3 dicas. Aí a Bia queria 5. Eu queria 5. Mas eu deixo 3. Eu deixo, mas é porque eu tô legal hoje. Próxima vez, as talvez... As 2 ficam pra próxima vez que eu voltar aqui, quando vocês me chamarem. Já tá querendo ser chamado. A gente chama. Já vamos planejar, então, a volta. Acho que é isso. Acho que eu tô satisfeita por hoje. Depois a gente... Muito obrigada. Acho que foram dicas, assim, valiosas, muito boas. Principalmente para quem está começando, quem também já está aí há um tempinho, e profissionais que querem investir no mercado financeiro, no mercado imobiliário. Quem tem tanta dúvida em relação a holding, o que é holding, não faz ideia. Então, muito obrigada por ter vindo hoje, foi um prazer. Foi ótimo, muito obrigada. Meninas, eu que agradeço o convite, prazer foi meu, e parabéns pelo projeto lindo que vocês estão fazendo aqui. Obrigada. Quer dar um tchauzinho? Tchau.